Olá, boa noite. Então, minha gente, nossa primeira live de setembro. Estamos hoje iniciando aí a nossa conversa. Então, vamos aguardando aí o pessoal ir chegando. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Sheila Strack, que atende em Sapucaia do Sul. Eu quero combinar com vocês de deixando as dúvidas nos comentários. A gente vai tentando responder à medida que for possível, né? Se quiserem chamar a gente, eu ou a Sheila, depois no direct também fiquem à vontade. A gente vai respondendo na medida do possível, tá? Os comentários do chat não ficam salvos, então a gente não tem acesso depois que a live acaba, tá? A live vai ficar salva no feed do meu Instagram, assim que terminar a gente já posta, tá? Então dá para assistir várias vezes aí ou compartilhar depois com alguém que vocês acharem importante. O nosso tema da live de hoje é os impactos do sedentarismo, né? Principalmente na coluna, mas como é um assunto bastante pertinente, então envolve outras questões de saúde, certo? Eu já vou chamar a Sheila, que eu já vi que ela está online aqui, para a gente iniciar então a nossa conversa. Aí já mandei o convite. Oi, Sheila. Oi. Como é que. Eu não tô. Acho que a minha câmera tá virada. Tá virado? Ai, meu Deus do céu. Aí, oi Pronto. Sheila, Oi. tudo Boa bom, noite. querida? Seja bem-vinda. Quero te agradecer, né, pela disponibilidade em estar aí com a gente, batendo esse papo, desse assunto que é tão importante pra gente, né? Para quem não me conhece e é dos contatos aí da Sheila, né? Eu sou Cleide Fernandes, sou quiropraxista, atendo em São Leopoldo desde 2006 e tenho a minha clínica, né? E a Sheila, a gente se conhece há pouco tempo, né, Sheila? Por É uma pouco tempo. demanda aí de pacientes, mas a gente está fazendo uma troca bem interessante, bem legal. Sheila, eu vou pedir então para te apresentar, né? E aí a gente já vai conversando. Bom, eu sou a Sheila, sou fisioterapeuta. Eu trabalho com pilates, trabalho com atendimento em domicílio. Eu sou pós-graduada em oncologia, tenho vários cursos, né? Trabalho numa clínica em Sapucaí, em frente à pracinha da prefeitura. E vou fazer 21 anos de formada já. Então eu tenho um pouquinho de experiência. Um pouquinho Tem em uma cada área. estrada aí já. Tem uma estradinha aí pela frente. Olha Que as meninas legal. aí, minhas alunas entrando. Aham, o Diego Strack também já mandou um boa noite. Boa noite, Diego. É o meu irmão. Cara- Ah, então, que legal. É importante também, né, a família tá participando, a gente fica feliz, né? Eu só coloquei no Stories mesmo. Eu não nem cheguei ó, não esqueça que tem live. Sim, sim. Eu vou te confesso que essa semana, como eu estou sem assistente, eu estou um pouquinho mais atribulada, assim, acabei não convidando também os pacientes no dia a dia, né? Então, ficou meu cartazinho ali na recepção e também nos stories, né? E no feed, o convite. A Deise Nunes mandando um boa noite, meninas. Boa Boa noite, noite. Deise, querida. Mas então, Sheila, o que que
que mais te chama a atenção, assim, quando a gente fala, né, em sedentarismo e essa relação com a coluna, assim? É algo que a gente lida bastante, né, no dia a dia, mas tem muitas pessoas, né, que estão nessa situação ainda. Então, assim, o que a gente pode alertar, né, nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, o sedentarismo, que é a falta de movimento, é um dos maiores venenos para o nosso corpo inteiro, não só para a coluna, né? Sim, Ele afeta todas as articulações, afeta as nossas posturas, então as más posturas junto com o sedentarismo, que é a falta de movimento. A gente hoje em dia, 85% da população em si, ela agora está começando a se conscientizar, mas é tudo resumido a uma coisa pequena, a um computador, a um laptop, a só um celular, e é tudo muito cadeira, muito mesa, e agora que as pessoas estão começando a se dar conta que precisam fazer exercício físico para manter a saúde e manter a musculatura em dia, né? Porque os músculos, eu sempre falo que os músculos, os tendões, eles que sustentam os ossos separados, né? Junto com, claro, a articulação inteira ali, das cartilagens articulares. Mas, se o teu músculo não estiver forte para sustentar toda essa estrutura musculoesquelética, a gente vai ter todos esses grandes problemas que a gente tem, que são as más posturas, que são as escolioses, as lordoses, as cicloses, e é um emaranhado de coisas, as artroses das articulações todas, não só da coluna, né, como do ombro, do joelho, tornozelo, dos quadris idosos, então sentem muito, né, dores de coluna, dores nos quadris por falta dessa orientação que hoje em dia a gente já tem, mas que antigamente não tinha, né? Então, o sedentarismo como eu sempre falo, o movimento ele é remédio. Então, as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo de fibromialgia, tem muita gente que toma antidepressivo, que a gente sabe que a fibromialgia é necessário muitas vezes o uso do antidepressivo. Porque sim. tu acordar todos os dias com uma dor diferente, em todos os dias em articulações diferentes, realmente é exaustivo, né? Só que eu sempre falo, não adianta nada o antidepressivo se tu não colocar movimento no teu corpo. O Sim. movimento ele vai oxigenar a tua cadeia muscular, a gente sabe disso, e é muito importante. Esse conceito, né, do repouso porque está com dor, hoje em dia já é completamente inaceitável, né? Então, Hoje em dia nem se usa mais, né? não se O usa. repouso, o repouso faz com que tu ainda perca musculatura, que nem antigamente Sim, ainda tem ainda casos antigos de pessoas que têm uma lesão pequena de tipo tendinite, claro que se a tendinite estiver num alto grau, sim, precisa se imobilizar. Mas eu sempre falo, hoje em dia só se imobiliza a fratura. Porque exatamente. só fratura, porque se não está quebrado, como a gente diz, né, se não está fraturado, não tem por que imobilizar, porque cada pouquinho que tu imobilizar essa articulação, tu vai perder musculatura. E aí a gente não está ganhando, a gente está só perdendo. Sim. Na verdade, eu vejo muito assim aqui no consultório, né? As pessoas têm medo de se mexer quando estão com dor, né? É uma espécie de proteção, né, para não reproduzir aquele quadro álgico. Mas geralmente quando a gente tem dor, né, a gente já tem um processo inflamatório envolvido, né? E esse processo inflamatório ele vai causando toda um depósito de cálcio, né, nessas regiões onde estão inflamadas. E esse depósito de cálcio, né, ele cria aderências, cria os bicos de papagaio, vai provocando outros problemas, né? Então, a situação que muitas vezes a gente poderia resolver facilmente, né, com um movimento, fazendo uma fisioterapia ali para reabilitar aquela estrutura, fazendo aquilo para devolver o movimento correto para essa articulação, a pessoa fica esperando passar a dor, né?
ou fica em repouso, às vezes muitos dias ou até muitos anos, porque não quer reproduzir aquela dor achando que vai melhorar, né, que está se protegendo. Na verdade, está retardando o seu processo de regeneração, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, assim, né? Que nem, tem uma lesão, um rompimento, uma coisa. Eu te observa os atletas de elite, né? Que a grande maioria deles, eles caem no campo lá todo arrebentado por causa de uma lesão. No outro dia, eles já estão na academia fortalecendo, já estão com fisioterapeuta, já estão com educador físico. Eles não param a sua rotina de exercícios porque tiveram uma lesão, né? Na verdade, a gente muda o tipo de atividade, mas não deixa de fazer, né? A mobilidade, ela ajuda a oxigenar, como tu bem disse, né? Oxigenar todas essas estruturas e regenerar. Um aspecto, assim, também que eu acho bem importante da gente levantar, né? Que o sedentarismo, ele muda toda a tua bioquímica, toda a tua fisiologia, né? Do corpo como um todo. Então, quanto mais parado tu fica, né? A tendência é de tu ter maus hábitos junto com o sedentarismo, né? Então, tu já tem uma perda de sono, né? Que muda toda a tua parte hormonal, né? Acaba preferindo coisas mais fáceis e práticas de preparar, produtos industrializados, porque tu não quer ir no mercado ou não quer perder tempo na cozinha preparando alimentos mais saudáveis, né? Então, nada ajuda, né? Esses maus hábitos não ajudam, né? É um conjunto de coisas, né? Tudo influencia para que quanto mais parado tu ficar, mais parado tu vai ficar. Né? Eu sempre falo Uhum. para os meus pacientes, para os meus alunos, as articulações da gente, elas são como se fosse uma engrenagem. Você me fala assim, pedal de bicicleta, tá? Eu dou um exemplo Uhum. bem tranquilo, assim. O nosso cérebro, ele só produz líquido sinovial, que é a nossa graxinha natural, se existir movimento naquela articulação. Se a Sim, articulação estiver parada, ele vai entender que não tem por que lubrificar, não está sendo utilizado. Então, para que eu vou mandar a graxinha para lá se aquela articulação está paradinha? Eu não tenho por que fazer este gasto de mandar para lá uma coisa desnecessária. E aí acaba o quê? Enrijecendo as articulações, acabam travando os movimentos, principalmente os ombros congelados, começam com aquela sim. situação de limite, de eu não vou movimentar, não vou elevar meu ombro a mais de 90 graus. Isso também Uhum. tudo já caiu por terra. Essa Sim. história de não posso elevar meu ombro mais de 90 graus se eu tiver um problema de mamilo rotador, ou se eu tiver rompimentos parciais ou até totais de fibras Uhum. musculares e de tendões. A gente sabe Sim, que as hoje em dia a pessoas. gente tem como substituir aquele que Isso, tá rompido. sim. Tem pessoas que estão condicionadas, né, que fizeram um bom trabalho de reforço, que conseguem ter uma vida completamente normal com um rompimento total, né, de ligamentos, assim. Sim, e nem sempre é necessário cirurgia. Se É, tu tem 4 tendões principais no ombro, tu tem 2 rompidos totalmente, ainda se sobram 2, tem toda a parte da musculatura acessória que tu reforça todo o entorno e não é necessário tu operar um ombro desses. Só se a pessoa tiver algum tipo de trabalho que precise de muita carga, que seja um trabalhador braçal, é diferente, tem trabalhador mais pesado, da parte de um pedreiro, de um mestre de obra, uma situação assim que carrega muito peso. Aí sim, mas se não a gente tem mil maneiras de fortalecer e sempre com o movimento, né? Eu sim. não sei se tu te lembra, Cleide, antigamente existia vira um moda, uma ginástica para mulheres que era feito numas macas, que a maca movimentava por ti. Olha, não sei de onde que a pessoa tirou uma ideia dessas,
que tu ia Sim. ficar com o corpo fortalecido, enquanto que tu não mexia um músculo. A máquina mexia totalmente. Sim. Eu olhava aquilo e achava, eu era estudante ainda na época. Eu olhava assim, mas como que isso funciona? Pois é, E como eles é que vai vendiam ser? uma propaganda assim absurda, né? Sim. E era uma Mas fortuna o negócio. sim. É que nem essas clínicas de estética que vendem a corrente russa como também, né, fortalecimento muscular, que fica ali fazendo choque, né, ou até mesmo essas plataformas vibratórias, né. Claro, se Sim. tu faz exercício em cima da plataforma é uma coisa, agora se tu vai ficar parado ali esperando o tempo passar, né, aí não, né. Ó, a Daisy, ela já ia gostar dessa máquina, né, Daisy? Tu ia mesmo. 2 minutos, né, desde, porque nos 15 tu já tava louca, sem cabelo, em cima da... As plataformas vibratórias, é claro, se tu fizer um movimento, né, em cima dela, ela Sim, vai realmente discutir um resultado. Porque eu não sei se tu já fizeste alguma vez na tua vida a já plataforma. fiz. Eu já fiz. Gente, aquilo dá uma coceira. Uma coceira, Dá, porque ele aumenta o teu metabolismo, aumenta a circulação sanguínea, né, aquela sim, vibração toda. E eu comecei a me coçar toda, eu digo, gente do céu, eu passei horas ainda me coçando depois daquilo. Eu disse, não, isso não pode ser bom. sim. Claro que tu me Não, obtém um resultado, se tu fizer de forma correta. Mas sim, só parado não adianta nada. Infelizmente, não tem como. Ah, ela sim. diz que ela é Ó, preguiçosa, Deise. mas sabe que é ruim. Vamos lá, Deise, um pouquinho cada dia. O negócio é, ó, rotina. É, sim. Hoje a gente já sabe, né, por estudos científicos, né, que o exercício ele não precisa ser feito numa tocada só, né? Tipo, a pessoa não tem 1 hora para fazer uma atividade física ou 1 hora e meia para ir fazer uma musculação, sei lá. Mas dá para a gente diluir, né, essa atividade física em vários momentos ao longo do dia e vai ter um benefício muito bom, né? Claro que se a pessoa está numa situação que ela precisa emagrecer, né, mudar níveis de colesterol, ela vai precisar elevar o metabolismo basal com atividade aeróbica com uma constância maior, né? Ali acima de 30 minutos, 45 minutos, e intenso. Mas se tu quer sair do sedentarismo, modificar esse padrão, tu pode fazer, por exemplo, 3 caminhadas ao longo do dia de 10, 15 minutinhos. Gente, isso é uma volta na quadra, né? Então, É, assim, ó, se organiza para dar uma caminhadinha antes de sair para trabalhar, depois do almoço, a hora que chega em casa, deu, já fechou meia hora de exercício por dia. Já tá tribom, né? Então, até estava olhando alguns dados, assim, antes da nossa conversa. Então, a OMS é meio que separou ali, né, que nem crianças, né? O ideal é 60 minutos por dia de atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, né? Adultos, né, que se compreende entre 18 anos e 64 anos, o ideal é entre 75 minutos e 300 minutos diluídos ao longo de uma semana. A gente pensa, 300 minutos é muita coisa. Mas se tu fizer isso um pouquinho cada dia, né, dá super certo. Não precisa ninguém se matar, né? Faz isso diluidinho, aos poucos, né? Essa constância e rotina, o corpo ele precisa, né? A gente tem uma ideia de que a gente tem que fazer só o que gosta, né? Não vou fazer porque eu não gosto, mas a gente tem que fazer as coisas porque tem que ser feitas e ponto, né? Eu acho que então, saúde. é uma questão de entender o seu lugar, assim, né? É a mesma coisa a alimentação, né? Deseja ter saúde, mas não escolhe seus alimentos. Então, a mesma coisa com o exercício, né? A gente tá na. Eu tô com 43 anos, né? Então, é nesse momento que a gente tem que pensar que idoso que a gente vai querer ser, né? Então, em seguida, eu pergunto, né, para os meus pacientes assim, da mesma faixa etária, ou ali pelos 50 anos, tu já foi no geriatra? Oh, geriatra, mas isso é coisa de velho.
Não, depois que tu tiver velho, ele vai ter pouca coisa para ajudar, né? O negócio é ir agora para ele ver como é que tá toda a questão metabólica, como que teu corpo está funcionando, quais as doenças que tu tem opção de modificar e de não adquirir elas no futuro, né? Mas a gente tem esse conceito, né, de só procurar quando a coisa já está esculhambada ou já não tem mais muita volta para dar, né? É bem importante. Outra coisa que na tua fala ali que tu falou, né, que com o sedentarismo a gente perde massa muscular e me veio na mente, é também a questão das cintas, né? Desses suportes que o pessoal usa no joelho, começa com uma dorzinha, já vai lá na farmácia, já taca ali um troço no joelho, né? Uma cinta na lombar, porque não quer reproduzir a dor, enfim. Mas se a gente parar para pensar, né, esses suportes, eles foram feitos com uma intenção terapêutica, né? Não para a gente se utilizar disso como indiscriminadamente, né? Então, o fato da gente usar esses suportes de uma forma contínua, né, faz a gente perder essa massa óssea, que nem tu explicou, né, Sheila? O corpo, ele entende que aquelas estruturas não precisam mais desse aporte, tanto nutricional, porque eles não estão sendo utilizados. A cinta está fazendo esse suporte, né? Então, a gente para de fortalecer e começa a perder. Então, quanto mais tu usa, mais perda tu tem e mais necessidade de usar o negócio tu tem, né? Então, às vezes a gente recebe, né, os pacientes assim bem debilitados, caminhando mal por causa de joelho, de quadril, e daí tu explica, olha, você precisa ir para academia, mas eu não fui porque eu tenho dor. Sim, mas tu só vai sair da dor depois que tu estiver fazendo atividade física, né, para modificar esse padrão metabólico dessas estruturas. E a gente vê bastante, né, essa situação, assim, mas não tem um remedinho, não tem um tratamento, o que eu posso fazer? Se a gente parar para pensar esse conceito que a gente tem, né, do remedinho para passar é até infantil, né? Porque o remedinho para passar, principalmente se os idosos vão ao médico e o médico não receita nada de remédio, aquele médico não presta. Não é bom. Já prestou atenção nisso? Geralmente o médico tem que sair do médico cheio de remédio, porque daí vai dar certo o tratamento. E não adianta, né? Tu explica, olha, não é mais assim, hoje em dia o exercício é tratamento, ou a gente pode também fazer tipos de exercício de fortalecimento com isometria, que é o fortalecimento muscular sem movimento, né? Várias maneiras, cadeia aberta, cadeia fechada, né? Tem várias maneiras que tu consegue obter resultado também em fortalecimento muscular, sem aquele desgaste absurdo, sem sentir uma sobrecarga muito grande. Porque é só tu saber avaliar aquilo que o teu paciente precisa, né? O que ele está precisando ali? Ele está com uma dor aqui, quantos anos ele tem, se a musculatura é flácida, como é que está o trofismo desse músculo, né? Se ele está muito, muito fraco, se ele não está fraco. Sabendo ler bem a situação, tu consegue indicar exercícios mais leves, que não sejam, que o idoso não vá sentir tanto problema. E uma das coisas erradas também primeira vez que a gente vai fazer um exercício, é óbvio que o músculo vai doer, o músculo ele vai reagir, né? A gente está colocando um esforço naquele músculo que não está acostumado com aquele esforço. Então, ele vai acumular enzimas ali naquela situação e vai ficar dolorido no primeiro exercício. E eles não entendem, não, eu não estou muito dolorido. Daí eu digo, não, venha, porque daí a gente age ainda nesse mesmo grupo muscular, às vezes a gente só
repetindo alguns movimentos com o mesmo grupo muscular, faz com que toda aquela enzima que esteja ali acumulada saia. E aí aquela dor vai Oxidando, né? embora. Ela vai embora. Ali, é como se tu tivesse com o músculo assim, todo emaranhado, e tu vai lá faz contração muscular de novo, e aí ele começa a liberar, e aquela dor vai embora. Mas Tu ativa, né? todo Ativa início de essa exercício é fibra. normal ficar dolorido. No pilates, na academia, na natação, na hidroginástica, em qualquer lugar. Sim. É que é uma dor bem diferente, né? Da dor de uma lesão à dor do exercício, né? Eu Então, digo que a dor do quanto. exercício é dor boa. Com certeza. Sentiu que trabalhou o negócio, né? Que deu aquele. Agora funcionou. Quando a gente troca o treino na musculação, né? Guria, sabe que eu sinto falta de academia de musculação para idosos, porque eles não, em geral, não se sentem incluídos numa academia onde jovens vão, né? E é tão importante, né, a musculação pro idoso também, assim, né, de ter esse olhar por questões de postura, né, de fortalecimento mesmo muscular. Eu sinto falta dessa demanda, assim, graças a Deus que vocês na fisioterapia têm conseguido acolher bastante, né, esse público, assim, que tem medo Sim. e que precisa, né, desse olhar técnico também. É que até eu acho, Cleide, que a gente é carente de educadores físicos que se atentem para essa faixa etária. Sim. Porque, querendo ou não, né, o que é o bom? O bom é a gente ficar magro, gostoso e sarado. Né? Então, essa mentalidade aí, a gente é muito carente de profissional que seja especializado em idosos, né? Que vão dar mais só saúde e bem-estar para eles, e não a parte estética, que é o que todo mundo corre atrás hoje em dia. Né? Então, Sim. assim, eu acho até que eles se sentem mais excluídos, justamente porque não é uma questão mais cultural de estética e não tão de saúde mesmo. Né? Mas isso pode mudar, né? Eu acho que essa situação pode vir a mudar. Tu sabe que nesse sentido, assim, a pandemia, eu acho que melhorou bastante essa consciência, né, do exercício, da necessidade do movimento, do convívio social, assim. Eu vejo já as pessoas buscando mais, né, esse tipo de solução, né, em opções mais saudáveis e exercício físico de uma forma geral, assim. Não sei se tu observa também esse movimento aí. Com certeza, foi uma mudança bem, bem grande, né? A pandemia fez com que as pessoas atentassem mais para a sua própria saúde. E essa história de ficar em casa, que a gente foi obrigado a ficar em casa naqueles primeiros momentos, né, que a gente ficou em casa de verdade, que foram praticamente 34 dias, lá em março, né, que a gente, há 2 anos atrás, né, que a gente foi obrigado. Então as coisas começaram a ficar entre a televisão e a minha casa e a minha família, né, eu sempre brinco que às vezes, eu brinco que a gente começou a descobrir coisas na casa da gente que a gente nem sabia, porque a gente começou a cavocar coisas para fazer, para passar o tempo também. Sim. E aí começou a história de vamos nos exercitar em casa. Então, tem outra maneira. Daí vários profissionais faziam lives também, né? Sim. De exercícios. Eu mesma com os meus alunos de Pilates. Eu não fiz live porque não parece, mas eu sou um pouco tímida para essas coisas. E eu pegava exercícios de outros profissionais, montava as aulas e dava para eu tinha dois grupos diferentes, um grupo mais iniciante e um grupo mais avançado. E daí então eu dava sempre aula, eu deixava aulas para eles e quem quisesse fazer em casa fazia sem nenhum tipo de problema. E tinha gente que fazia, né? Assim como que não, eu tô com preguiça, mas é sempre tímida, olha.
Aí, ó, estão te entregando. Mas é que eu sou tímida para negócio de câmera, sabe? Eu tenho um probleminha com a câmera. Eu posso dar, como eu sempre falo, dá uma palestra para 200 pessoas, mas esconde a câmera. Se tu esconder a câmera e eu não ver, tá ótimo. Eu e tu estamos aqui conversando de boa, não tem uma câmera na minha frente. Né? Acho que aquela história da câmera me deixa meio nervosa. É verdade, guria. O que eu separei mais aqui? Antes tu falou da população, né, sedentária. Eu vi que a OMS ela publicou, né, que mais de 70% da população mundial, né, está sedentária. E aqui na América Latina o Brasil está liderando esse ranking, que não é muito bom, né? Então, a gente, o sedentarismo, né, além dessas questões articulares e posturais, que já nos causa bastante danos, né, acho que é importante também a gente lembrar que muitos problemas cardíacos, né, isso inclui também, além de infartos, AVC, né, em virtude de veias entupidas, a questão também de esteatose do fígado, né? Da gente ficar com essa gordura abdominal mais. Essa gordura abdominal, cara, é uma coisa muito bizarra, né? Eu fui olhar ela mais a fundo, assim, antes de fazer a cirurgia bariátrica que eu fiz ano passado, agora tô fazendo um ano. Mas eu não tinha essa gordura abdominal, mas de tanto o pessoal falar, eu fui atrás. O negócio é um ser vivo dentro de ti que vai tomando conta ali dos órgãos, misericórdia, é horrível, né? Então, é uma coisa assim que se a gente puder fugir dela, não tem como os órgãos funcionar bem, né? Com aquele espaço ocupado por gordura, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que se atentar também em questão de gordura visceral e metabólica, né? Outras coisas assim, né, que a gente pode observar, né, quando que vem junto com o sedentarismo, né? Cansaço, o sono alterado, né? Essa vontade de cada vez ficar mais parado, que nem tu mencionou antes, né, Sheila? Muitas vezes, junto com a gordura visceral, também vem o excesso de peso, que também prejudica ainda mais, né, as articulações. Embora não tenham estudos que comprovem, né, que pessoas obesas ou acima do peso têm mais problemas de coluna, na prática a gente sabe que dói. O Sim, com excesso de certeza. peso Sobrecarga judia nas bastante. articulações, né? A coluna nada mais é que uma articulação. Então, a sobrecarga, ela é independente do local, ela vai ser sempre um problema, ela sempre vai ser prejudicial de qualquer maneira. Não, a gente não fala em gordura, eu preciso falar sobre isso em relação à parte estética. A gente fala em questão de saúde mesmo, né? Sim. É uma questão de saúde, não estética. É legal ser bonita, é legal ser magra, é legal estar com tudo em cima. Sim, todo mundo quer estar assim. Eu não posso dizer Sim. que não, que eu quero. Claro que eu gostaria de estar melhor do que eu estou buscando, né? Sim. Fazendo tratamento com nutricionista, porque eu também larguei agora essa história de pandemia também me larguei, já faz um tempo que eu estou acima do peso, né? Então, mas estou fazendo tratamento meu marido, a gente começou faz pouquinho tempo, faz 3 meses, e vamos devagar e sempre mais para obter saúde. E academia também. Sim. Eu sou o tipo da pessoa que todo mundo olha e não acredita, mas eu e meu marido, a gente faz segundas, quartas e sextas às 5 horas da manhã academia, porque é o horário que mais convém pra gente. Sim. E se a gente eu dá uma preguiça muito grande de acordar, porque daí eu acordo 15 para 5 da manhã, coloco uma roupa, escovo os dentes, pego minha toalha, minha garrafinha e vamos para academia. 40, 45 minutos de academia. Não precisa mais do que isso. Sim. Sabe? E 3 vezes na semana tranquilo. Para o que a gente está buscando, que é saúde, é o suficiente. Claro que, né, eu faço exercício aeróbico,
né? Lá na academia, senão teria que ficar mais tempo. Eu faço só Sim. exercícios localizados. 5 horas da manhã é a hora que é melhor. Dá preguiça? Dá. Mas quando tu volta, tu já sai fazendo café enquanto o marido toma banho, já vai fazendo café, já arruma aqui, já arruma lá. Às vezes, antes de eu sair de casa, eu passei até pano de casa. O dia rende, né? O dia rende muito mais e tu tem muito mais disposição. É como eu digo, Sim. é remédio. É remédio. Ó, o Fabiano Menger dizendo: sintoma de loucura ir às 5 da manhã na academia, pode internar. Ele sabe, ele é meu aluno. Eu já fui pra academia hoje, daí às vezes eu tô dolorida, né? Daí eles olham pra mim e dizem assim, ó, viu, bem feito o que tu faz com a gente. Eu deixo a minha pequena na escola, às 7 também vou pra academia, daí faço lá meus treinos, eu e o marido. E Pra o quem dá dia que aula eu não 7h30 da vou, manhã, pra essas pessoas aí só indo pra academia assim. sim. Sim, tem que começar a atender cedo, né, pra dar conta. Sim. Uhum. O dia que eu não vou na academia, meu Deus do céu, né, eu fico muito, muito lerda, assim, fico bem arriada, parece com sono, o metabolismo fica outro, né. Hoje foi um dia de preguiça, não foi? Alguém botou aí: o dia que for às 5 da manhã para uma academia pode providenciar a clínica psiquiátrica. Eu acho que é a Deise, É a pela Deise, foto. é a Deise. Ela não gosta de fazer exercício físico. Sim, ela me disse que já fugiu do RPG e do Pilates, sei lá. Já fugiu do Pilates, a filha dela faz o RPG comigo, né? Sim, Daí ela disse que não. Ela falou se ela fez um mês, acho que um mês ou 2. Foi muito. É uma questão de hábito. Depois que pega, sim, vai. Mas tu tem que estar estimulada para fazer. E uma hora vai bater o sininho e ela vai ver que ela vai precisar e que ela vai se sentir muito melhor depois que ela fizer o exercício. sim. É Eu como eu sempre tava. falo. A gente acostuma com o que é ruim. Imagina o que é bom. Exatamente, exatamente. E acostuma rapidinho, né? Que Sim. horror. Eu tava conversando com uma menina na academia esses dias, dela dizendo: eu venho porque eu sou obrigada, eu tô só pelo dia que eu vou vir porque gosto, né? Eu disse: bom, mas isso é um caminho, né? Não tem, a gente precisa romper essa barreira aí e começar, né, a ir, começa a ir na obrigação, daqui a pouco aquilo já vira rotina e vai embora, né? Justamente. Uhum. Que mais que eu queria dizer? Sim. A OMS, né, ela recomenda, então, para uma vida saudável, né, como as três coisas mais importantes, né, para uma vida saudável: exercício físico, alimentação regrada. Me chamou a atenção que a gente diz: uma alimentação saudável. Não, não é só saudável, é regrada, nos horários certos. O corpo precisa dessa rotina, né, de horários também. Então, exercício físico, alimentação regrada, né, e controle de estresse. Aí é outro assunto, né, Sheila, bem... Gera bastante assunto essa história do estresse, né? Uhum. A Estresse e gente tá depressão num... são duas coisas que geram bastante polêmica. Sim. A gente está num momento instagramável, vamos dizer assim, né? De que só pode ter coisas bonitas, tem que ser feliz na marra, mas se tu for observar, né? A maior parte do nosso dia não são momentos bons, a gente não faz só o que gosta, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta tanto, que não tem tanta habilidade, que precisa se desenvolver, e às vezes isso também é trabalhoso e muitas vezes dói, né? Ter que fazer as coisas que a gente não quer. Mas tá tudo bem, é assim, a vida é assim, são processos, né? Então, essa ideia de que a gente vai passar a vida saltitando na Disney, isso não existe, né? Então, É a a gente vida do tem Instagram que tu falou, que é tudo bonito, lindo, maravilhoso, mas não é, né? as A vida roupas não é assim. maravilhosas, né? Aquelas coisas assim, gente, isso na real
só nos gera mais estresse, né? Ficar idealizando o inatingível, né? O Fabiano botou aqui, estresse faz parte da rotina diária, temos que aprender a ter o controle do estresse. Sim, Verdade. hoje eu ainda estava conversando com uma menina que ela desenvolveu uma metodologia de meditação, né? A meditação é algo que ajuda bastante também no controle de estresse, né? De ansiedade, assim. Tem meditações aí de 5, 10 minutinhos gratuitas, né? Que a gente pode estar utilizando. Eu faço com a minha filha antes de dormir, geralmente. E, nossa, ela adora, rapidinho já vai para outra dimensão, né? Eu acho que o meditar tá mais nessa ideia da gente se desconectar da carga do dia, né? E dar aquela viajada. Se a gente parar para pensar, né? A mente a gente pode ir onde a gente quiser, então é gratuito, né? E a gente pode fazer várias coisas. Só, Verdade. só pensando, né? Se projetando, enfim. Bem importante. Ó, o Fabiano dizendo, é importante Ter as válvulas de escape. isso. Não, o de cima ali que já subiu, não conseguiu. Mas é isso aí. Declaração. Sheila, já estamos quase no nosso horário. Uma coisa que eu queria comentar contigo, Cleide, Diga. que eu falei, até comentei hoje, que eu acho importante a gente dar, de repente, para uma próxima situação, o excesso também, né? Não só o sedentarismo. Lembra que a gente tinha comentado sobre o excesso de exercício? As pessoas em busca, não daí de saúde, né? Mas de perder peso rápido, ter resultado rápido. As pessoas estão fazendo aquela modalidade agora chamada cross-training, né? Sim. E o cross-training são exercícios com cargas muito pesadas, são feitos com cordas, com pneus, com... Assim, ó, eu vi esses dias uma cena, assim, ó, que era uma moça fazendo prancha com um pneu de trator nas costas. Se ela soubesse o quanto ela está prejudicando o corpo dela, ela não colocaria nem isso no Instagram. Porque isso para mim é uma vergonha. É uma vergonha de ver. Eu fiquei com vergonha dela por ela achar que ela está arrasando, fazendo aquele tipo de coisa, sendo que olha a quantidade de carga que ela está colocando em cima da coluna dela. Tudo bem, ela é atleta, ela até tem o corpo preparado para isso. Só que nós, réis mortais, que nem no médico passamos para fazer exercício físico. E aí a gente vai pular caixa e vai jogar pneu para frente e faz aqueles exercícios de alto impacto com uma musculatura que não está preparada. Eu acho assim, tu quer fazer um cross-training? Beleza, mas tu tem que fazer uma musculação antes. Exatamente. Tu tem que ter uma musculatura preparada para receber esse exercício de alto impacto, de alta carga, né? Tu não pode simplesmente assim, eu achei, agora vou sair pulando caixa, numa altura tal, é desafiador, mas e as lesões que eu vou ter no meu corpo? Sim. Porque a minha musculatura não está preparada para isso, né? Muita gente nível 4 de sedentarismo ali, né? Uma situação bem séria, que sai da frente do computador e vai fazer cross-training assim na cara larga, né? E então a gente vê muita lesão, né, em função de despreparo mesmo, né? E é uma loucura, tem estúdios aí de cross-training que é uma gritaria nos ouvidos ainda, né? Não é só carregar peso, é carregar peso no grito. Sim, acho muito louco isso. E eu acho engraçado que eles não passam uma avaliação física, mas não tem gente, não é brincadeira, a pessoa pode ter um infarto. Ela pode ter um problema cardíaco que ela nem sabe que ela tem,
E aí, com aquela aceleração toda que faz, com o nosso metabolismo muito acelerado, coração acelerado e tudo lá em cima para queima de gordura, Sim. e a pessoa perdeu um troço. Sim, tem uma. Indiscriminadamente. Sim. Eu tenho uma paciente que ela disse que estava no treino, né? E daí ela tinha que fazer 600 pulos de corda, né? Ela disse que quando chegou em 400, ela já estava assim que não aguentava mais. E daí ela disse que pensou que tinha ficado menstruada, né? Sentiu que desceu assim uma coisa, a pessoa, pá, meu Deus, fiquei menstruada, né? Daí disse que saiu do treino, foi no banheiro, ela disse, não, gente, me mijei. Me mijei pulando corda. Que horror. Tu pensa, gente, a que ponto, né? Pra quê? Qual é a necessidade disso, né? Eu fiquei apavorada, fiquei só olhando assim, É meu porque é Deus. moda, né? Infelizmente é moda. Tudo que é moda, aí as pessoas são irresponsáveis a ponto de colocar o seu corpo em risco, né? Por causa de uma modinha, né? Tem que ser uma coisa bem orientada. Se fosse uma coisa, a pessoa vai ao médico, faz exames, vai ao cardiologista, é liberado. Se os estúdios pedissem esses exames, aí a gente não teria tanta lesão, não Sim, teria tanta gente passando mal. Tem gente que tem, eu já tive uma amiga que ela fazia cross-training, ela dizia, ai, Sheila, eu fazia até sentir ânsia de vômito. meu Deus. Isso faz bem? Não faz bem, né? Sim. É brabo. Não tudo que é demais é ruim, né? Ficar parado demais Sim. é ruim. Fazer exercício demais que não seja o ideal para o teu biotipo, ou o ideal para a tua saúde, para o teu corpo, para o estado e a idade que tu estás, porque a gente sabe que a idade, após os 40, a gente vai decair, né? Sim. Passou dos 40, filha, já era. Né? E nós Vou te mulheres ainda dizer que temos depois dos problemas 30 a hormonais, gente né? já começa, né? Dizem que até depois dos 30, que a gente deveria procurar o geriatra com 30 anos. É, Né? o meu professor de geriatria da faculdade, ele sempre dizia, gente, olha, com 40 anos vocês já estão atrasados para ir no geriatra, né? Antigamente, né, os idosos ali, os que chegavam a 70 já estavam no lucro, né? E Sim. hoje os com 70 são os 50 Jovens, de antes, né? e Não, são jovens. total, total, Quando a total. pessoa me fala, eu tenho 71 anos, não, super jovem. Daí a pessoa Sim, olha para ti, como assim jovem? Não, só é jovem. sim. Hoje em Expectativa dia de as vida pessoas estão alta. indo a 80, né? 80 anos. Sim, tranquilo, né? Ó, a Andrea botou aqui, depois que conheci o Pilates, concluo que academia só com personal e olhe lá. É o ideal, né? É, É o ideal para evitarmos lesões, porque vai ter uma pessoa olhando só para ti. Enquanto que a gente na academia a gente está livre, né? Que nem aí o Pilates também, eu e 3 alunos, né? Então tem que estar de sim. olho nos 3. Por isso que é um exercício diferenciado, né? Não é a mesma coisa. E o É outra Pilates visão. feito, e o Pilates feito por educador físico e feito por fisioterapeuta também tem um olhar completamente diferente, né, Sheila? Completamente diferente. Eu sempre falo. Quando a pessoa vem me procurar, porque eu fazia pilates, mas não sei, eu tive dores. Aí, como assim? Daí, primeiro eu vou investigar o que a pessoa tem. Às vezes é só uma coincidência, né? Mas é que é uma visão diferente. A gente visa lesão zero, né? E a gente estudou bem as patologias, né? Sim, Enquanto o é educador focado físico, nisso, né? infelizmente, ele veio muito por cima, assim. Então, ele não tem como saber das patologias a fundo e saber o que aquele exercício vai te causar. A gente já vê o lado mais preventivo, eu diria para ti. Assim. A gente vê o lado preventivo. Eu sempre Sim, falo, Pilates é lesão zero. Não quero lesão, não tem lesão no Pilates. Porque a gente faz tudo com tanto cuidado, né? Com tanta
Às vezes a sim, gente faz uns malabarismos para tirar uma foto para ficar bonito. E eu sempre falo para os meus alunos, é lindo de ver, é bonita a postura, é bonito o exercício, mas se ele não servir para nada para ti, tu vai só tirar uma foto. Eu nem vou deixar de fazer as 10 repetições ou 15 repetições. sim, Porque daí com eu não certeza. tenho benefício com aquilo, né? Então, não vale a pena. E tem que valer, né? Tem que se fazer valer. Tem que valer. Infelizmente, a gente tem lesão bastante. Pra gente é bom, né, Cleide? Que daí a gente tem trabalho. Mas não é o ideal, né? O ideal é tudo fazer com bastante parcimônia, fazer as coisas devagar e sempre para não ter, eu sempre falo, vamos devagar e sempre para a gente não avançar muito rápido e ter que se frustrar voltando para o início de novo, né? Melhor Sim, ficar sem, né? tudo devagarinho. Uhum. Mas então tá, ó. Como mensagem, então, da nossa live de hoje, né? Eu gostaria de deixar o seguinte: movimentem-se, não fique com medo do movimento, né? Mesmo que esteja com dor, né? O movimento ele vai trazer essa oxigenação para as estruturas, vai ajudar no processo regenerativo, né? Vai te tirar da degeneração. O que a gente tem que cuidar, né, é a intensidade do exercício e a carga do exercício. Então, quando a gente está com uma lesão, a gente vai com um olhar, né, mais curativo mesmo, né? Então, a gente vai com movimentos mais bem direcionados, né, para não aumentar essa lesão. Mas hoje em dia, né, o repouso ele não é nada benéfico, né? Então, hoje de manhã eu estava ouvindo o Paulo Musi, né, o médico ortopedista, ele faz live todo dia de manhã, quando ele está na academia fazendo a bike dele, ele fica fazendo live, né? Daí um cara dizendo, mas eu tenho dor na coluna, quanto tempo eu tenho que ficar sem fazer exercício? Ele, cara, um dia sem exercício para a coluna já é prejuízo. É E é verdade. isso, né? É isso aí. Eu passar uma noite ali maratonando um Netflix, no outro dia eu já tô toda errada. Não tem como. Final de Não semana, tem. como eu digo, né? Às vezes a gente senta pra ver série. Quando tu vê, tu viu 6 episódios, daí quando tu vê, tá com a bunda quadrada, né? Daí tu já te levanta, já vai dar uma Sim. alongada, vai dar uma andada As e tal. pernas Ainda, dormentes. porque senão. Bem isso. Sheila, tu quer deixar aí uma mensagem, como que as pessoas te encontram, se quiserem consultar contigo, fazer um pilates? Bom, a minha mensagem é. Eu já tinha falado antes, né? Que é se movimentar buscando saúde, nem sempre só a parte estética, vamos nos preocupar mais com a saúde e sempre indo devagar e sempre para não se frustrar e ter que voltar para o início de novo. Eu sempre falo, eu tinha um jogador de final de semana, né? Que tinha aquelas distensões na virilha. Chegou uma vez um moço com um hematoma imenso de tantas estruturas que tinham rompido da região inguinal dele. E ele era de final de semana jogador de futebol. Eu disse para ele, olha, enquanto tu vai ter que ficar em repouso, porque ao menos essas estruturas aqui eu preciso que elas se deem um repouso para se regenerar. Aí eu disse, o que adianta? Tu vai querer, daí tu vai parar a tua dor, eu vou tirar a tua dor hoje, daí 2 dias depois tu vai voltar pra pelada, e daí depois tu vai te lesionar mais ainda, e daí sim tu vai ter que ficar um mês parado, e daí, o que tu prefere? Ficar uma semana, uns diazinhos enquanto a gente tá fazendo o teu tratamento, ou tu vai te lesionar mais ainda para ficar mais tempo parado? Né? Então é assim, e me acha, vocês podem me achar no Instagram, no Sheila Strack 1, porque o meu antigo, infelizmente, foi hackeado, então eu tenho um Instagram novo, há uns meses, 3 meses mais ou menos, e aí tem pouquinha coisa lá, porque às vezes é muita coisa que a gente trabalha muito, não consegue fazer, vou postar muita coisa, mas devagarinho eu Sim. tô retornando.
Ai, que bom, então, Sheila. Então tá, eu quero agradecer aí a disponibilidade mais uma vez, né? Quero agradecer também ao pessoal que participou aí dessa live com a gente. Se alguém está chegando agora, né? Eu acho que a Rosane Machado está dando uma boa noite aí. A live vai ficar salva no feed. Agora, uns minutinhos encerrando a live, eu já posto ela integral, tá? E daí dá para assistir ela toda aí, tá? Então, quem não me conhece, Cleide Fernandes, eu sou quiropraxista tendo em São Leopoldo, tá? Então, meu Instagram é quiropraxia Cleide Fernandes também, então já fica mais fácil de achar aí, tá bom? Sheila, tem mais alguma coisa que tu gostaria de dizer ou podemos encerrar por hoje? Queria te agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição. Foi uma coisa bem descontraída, apesar de eu, como todo mundo acha que não, mas eu tenho um pouquinho de timidez para essas coisas. É só a gente ir fazendo mais seguido, que daí tu perde a Sim, timidez. vamos falar, mas que eu tô de treino. Com certeza. Esses videozinhos de Reels também, né? Os primeiros que eu fiz, meu Deus do céu, eu gravava uns 8, até pegar um que ficasse bom, né? Agora eu já ligo ali no direto, falo e deu, já tá do recado e era isso. Esse eu ainda tenho que praticar. Aham. Então tá. Obrigada aí a todos pelo tempo de vocês. E nos vemos na sequência. Ela é tímida, até parece. Até parece, mas eu sempre falo. Ninguém vai acreditar que eu sou tímida para essas coisas. Mas Obrigada, então tá, gente. gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.